Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo do nosso livro, do querido livro Caminho, Verdade e Vida, através da nossa querida Casa de Emmanuel. Vamos, então, pedir que o nosso querido Flávio, que vai fazer a leitura e guiar o estudo de hoje, para fazer também a nossa prece de abertura, por favor. Boa noite. Vamos iniciar o estudo de hoje, abrindo nossos corações, nossas mentes, acima de tudo para Deus e Jesus, para que Ele possa nos orientar e fazer com que nós, encarnados e desencarnados que participam desses estudos, possam sair daqui melhores após esse término desse estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. O estudo de hoje, o título é O Amigo Oculto. O amigo oculto, na verdade, né, ele nunca está oculto, né, porque esse tema, né, esse capítulo, ele fala puramente de Jesus. E como Jesus nunca está oculto e nunca vai estar oculto, na verdade é que nós estamos sempre ocultos para ele, né? A gente não percebe o quanto ele nos é próximo, né? Quanto ele está querendo nos ajudar, quantas portas ele abre e a gente, às vezes, esquece, né? Ou, muitas das vezes, a gente esquece. Então, ele começa aqui com Lucas, capítulo 24, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Aqui, no caso, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, né? Ele coloca como os 2 discípulos, né? Que estão aqui a caminho de Emaús, né? E como eu falei no início, né, eles estão fechados, seus olhos, suas mentes, tristes, porque a gente vai ver o motivo dessa tristeza, né? E muitas das vezes essa tristeza faz com que a gente não perceba o quanto Jesus está ao nosso lado, querendo nos ajudar e fazendo com que nós possamos abrir essa porta. Ô, Vitor, eu vou fazer até a negação. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Então, aqui, a gente já até falou em aulas anteriores, né? Capítulos anteriores, quanto foi difícil para esses discípulos e para o povo, de uma maneira geral, que esperava Jesus ser aquele Salvador, isso foi colocado até no último estudo, o Salvador que iria guerrear, o Salvador que iria pegar em armas, né? Que iria usar violência, usar estratégias de guerra, para que eles pudessem ser minimizados de seu sofrimento, ou até muitas das vezes libertados de alguma situação que seria muito adversa. E aí eles viram que isso tudo não aconteceu. E o pior, Jesus foi crucificado. E aquela esperança a qual eles depositaram naquele líder, naquela pessoa a qual deveria salvá-los, ele foi para a cruz e fez com que todos percebessem que aquela esperança, né, teria morrido ali, porque a cruz, né, no caso, o Jesus, o Salvador, que esperavam, morreu na cruz. Se Jesus morreu na cruz, que fará eles, que fará nós, a qual nós depositávamos toda aquela esperança? Só que Jesus não veio para guerrear, a gente já conversou sobre isso, a gente já viu isso. Jesus não veio para pegar em armas, Jesus não veio para duelar materialmente falando. Jesus veio para duelar dentro de nossas concepções, dos nossos pensamentos, mudar os nossos pensamentos, mudar a maneira de nós agirmos. Através do quê? Da palavra, através da meiguice,
do amor, do perdão, que a gente já conhece. Assim. Então, o que aconteceu? Isso para eles para eles, né, foi muito ruim. A esperança deles ali acabou. Então, eles ficaram muito angustiados, eles voltaram lá do caso da tormenta do Calvário, né? Depressivos, deprimidos, né? Tristes, angustiados, porque eles esperavam que o líder fosse um tipo de líder e não o que era para ser. Então, ali, a esperança deles realmente remontavam numa tristeza muito grande, porque, para eles, ali tudo tinha acabado. Aquele líder, aquela pessoa qual eles depositavam todas as esperanças, tinha morrido na cruz. E a gente vai ver mais lá na frente que, graças a Deus, a cruz, né, tem um outro sentido muito grande, que vai ser falado aqui na frente. Mas, para hoje, é muito difícil a gente entender a cruz. Estou falando a gente de uma maneira geral, o povo. Imagina no entendimento deles na época deles. Então, a gente vai ver lá na frente que realmente para que Jesus veio, por que Jesus veio, e por causa desse o acontecimento que houve com Jesus que causou um problema sério em relação a nível comportamental. E até isso ser removido da mente deles, do coração deles, e eles terem entendimento, ainda vai demorar um pouco, entendeu? Mas a gente vai prosseguir mais tarde, mas lá na frente a gente vai perceber que eles começam a entender as coisas. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Bem, até hoje continuamos assim, né? Estamos como os apóstolos também, porque muitas vezes a gente frequenta a religião, seja o espiritismo ou qualquer outra, e geralmente às vezes só quando está tudo bem, né? Porque mesmo a gente estudando, no fundo, a gente, né, a gente ainda não entende o martírio da cruz, a gente ainda não entende que nós também teremos as dores e os sofrimentos, né? E muitas vezes quando as provas chegam e quando as dores maiores chegam e é justa a hora que mais a gente precisa se fortalecer no exemplo do Cristo, mas como ainda no fundo pensamos como os judeus da época de que o Cristo é o Salvador que vai nos poupar de toda dor e sofrimento, de todas as batalhas, né, que vai ser o grande líder que vai passar na frente e derrotar todo e qualquer um que venha contra nós, aí muitas vezes a nossa fé enfraquece, né? A gente acaba desacreditando, né, em Jesus, como a gente viu no estudo anterior, né? A nossa fé ainda é muito frágil, ela ainda está muito ligada a ganhos materiais, a retribuições materiais, tanto que é super comum nas religiões a questão de pagar promessa, essa barganha com Deus. A nossa fé ainda está muito ligada à matéria. Então, geralmente, quando vem as perdas, quando vem as dores, assim como aconteceu quando Cristo foi para a cruz, que materialmente era ali um exemplo da derrota na matéria, muitos caíram, né? Enfraqueceram, não entenderam o que estava acontecendo. E até hoje a gente repete essa atitude, infelizmente. Mais alguém? Então, vamos em frente. Eu vou parar em sofrimento, Vitor. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura e exaltou a cruz e o sofrimento. Bom, a gente sabe, e vai saber, né, um pouquinho mais na frente, que esse homem era Jesus, né, a qual ele disfarçadamente, no caso aqui, né, de um peregrino, se juntou a esses discípulos e começou a conversar com eles, né? No caso, perguntando a eles por causa da tristeza, o porquê dessa situação, o que houve. E eles foram, sem saber,
né, a princípio, conversando com esse peregrino, e foram explicando o que realmente aconteceu. E Jesus, que é o peregrino, a gente vai ver lá na frente, né, ficou assim um pouco triste, né, mas mesmo assim começou a incentivá-los a mostrar a verdade, a mostrar o evangelho, a mostrar realmente o porquê dessa situação, o porquê disso aconteceu, para que aconteceu, o porquê, como isso aconteceu. No entendimento deles, eles ainda acreditavam que, como eu falei anteriormente, que Jesus seria o Salvador, mas nessa caminhada dos dois aqui, eles não sabiam que quem é esse peregrino que estava, entre aspas, disfarçado, né, para que ele não reconhecesse, né, e tivesse um outro comportamento, não sabiam ainda que era Jesus. E eles foram se lamentando, mas Jesus, com a sua misericórdia, com o seu conhecimento, com o seu, como se diz assim, a condição de ser Jesus, né, foi mostrando para ele que aquilo ali, o que aconteceu na cruz, tinha um outro fim. Aquilo que a gente tem que encarar, essa parte da cruz, né? Que a gente, muitas das vezes, a gente encara, muitas das vezes, que eu sempre falo na sua totalidade, a gente encara de uma maneira e realmente Emmanuel e a própria literatura espírita coloca esse encarar, né, do Calvário e da crucificação de outra maneira. O que a gente pode tirar de proveito disso? Muitas das correntes religiosas, elas colocam sempre a tristeza, né? Às vezes, muitas das vezes, a raiva, né, o ódio, né? Pilatos ter lavado as mãos, ter se metido, né? Aquelas histórias que a gente já conhece. Muita gente se omitiu, muita gente acusou, muita gente realmente perseverou na sua vingança, perseverou em matá-lo, nem crucificá-lo. Mas a gente tem que tirar sempre proveito dessas dificuldades, dessas tristezas, dessas adversidades. E a doutrina Emmanuel coloca isso aí bem claro, né? Nós possamos realmente encontrar na cruz, no ato da crucificação, o que é e que vai ser benéfico para a humanidade, e principalmente nós que estamos estudando a doutrina espírita. E aí prossegue Jesus na sua informação, no seu aconselhamento a esses discípulos, sem saber que eles ainda, né, os discípulos sabiam que não era Jesus. Eles não tinham nem ideia de quem era esse peregrino, né, que era Jesus, que estava disfarçado de mil maneiras, né? Jesus pode chegar perto da gente de várias maneiras, né? Que eu falei, a gente sempre está com um pouco a porta, ou muitas das vezes as portas bem fechadas, bem cerradas, né, Vitor? Como você falou anteriormente. A gente não percebe como esse amigo oculto, para a gente é oculto, né? Porque a gente faz com que ele seja oculto e a gente só o procura, na maioria das vezes, quando a gente está em dificuldade e adversidades, e quando a gente supera essas adversidades, essas dificuldades, muitas das vezes a gente não agradece, como foram aqueles leprosos, que só um voltou, os outros 9 não voltaram, não agradeceram. Então, a gente tem que perceber como a gente ainda é egoísta, quando a gente não pactua com uma situação que foi benéfica com a gente não consegue reconhecer isso. A gente está muito longe ainda de agradecimentos, de ceder a alguma situação. A gente está muito longe ainda de ter um ato, um comportamento, um pensamento que seja o mais próximo que Jesus nos colocou. Não vai ser igual, a gente está muito longe disso, a gente está numa escalada evolutiva, mas é que isso possa demonstrar para a gente que a gente tem algo lá na frente, né? Esse agradecimento, esse algo que nos foi dado, entre aspas, pode ser sido dado materialmente, mas esse dado materialmente vai ser retirado após a morte, a desencarnação, porque materialmente nada, nós não levamos nada, mas aquele algo que nós conquistamos algo que foi até orientado para que nós pudéssemos conquistar, mostrado para a gente a grandeza daquela conquista. Isso, uma virtude, né? Uma benevolência, uma indulgência, alguma coisa desse tipo, isso não vai ser retirado da gente. Então, aqui, Jesus sempre nos mostrando
sempre nos abrindo a porta, que esse amigo oculto que faz parte do título aqui do estudo de hoje. Que a gente sempre está com a porta um pouquinho, ou quase na sua totalidade, né, bem fechada, porque só entra. Se alguém quiser acrescentar. Jesus, às vezes a gente quer a materialização, né? A gente gostaria que Jesus se materializasse na nossa frente e falasse e nos desse a receita de bolo que vai resolver todos os problemas da nossa vida, né? Mas como a história aí do capítulo está nos ensinando, essa ajuda ela vem de uma forma oculta, né? De uma forma disfarçada, mas que se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai perceber a presença da espiritualidade maior nos dando a ajuda e principalmente nos momentos em que mais precisamos, né? Seja através dos nossos familiares, que geralmente são ali os mais próximos, um amigo que estende a mão no momento de dificuldade, um vizinho que se oferece para estar colaborando, ajudando em qualquer dificuldade que você tenha, na doença de um parente. Geralmente é nesses momentos de dor que mais aparecem os amigos, as ajudas, só que muitas vezes estamos ali amarrados na dor e não enxergamos quantas bênçãos são despejadas sobre nós justo nesses momentos. E é isso, é porque vem numa forma oculta. É necessário ter olhos e ouvidos de ver para perceber. Mais alguém que queira comentar? Então, vamos em frente. Eu acho que tudo isso é consequência também do nosso apego à vida. Não é só a matéria, não, a vida, né? Então, esse apego muito grande à vida, não é matéria, a vida, estou viva, fazer isso, fazer aquilo, é que eu acho que atrapalha também muito a gente. Acho que a gente tem que trabalhar um certo desprendimento. Não é uma coisa fácil, não. Não estou falando nada que é fácil fazer, mas é a minha estar ali e, ao mesmo tempo, não estar. Mas não é um estar de indiferença, é de desapego. É muito difícil trabalhar com desapego. Eu acho que é difícil. Mas eu acho que a única maneira que a gente tem, ou pelo menos dentro da minha limitação, eu vejo, da gente lidar melhor com o sofrimento. É trabalhar com desapego também. Mas não entrar na indiferença, não é isso que eu estou falando, mas, por favor, entendam bem. Né? A indiferença é outra coisa, a indiferença é o desamor, né? Isso aí. Mais alguém que queira comentar? Então vamos em frente. Eu vou parar agora no confortadora. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Aí Jesus, né, vem falando, né, vem conversando com eles, mostrando realmente o porquê de tudo isso, por que aconteceu isso. Né? Lembra que Jesus era um peregrino, não estava na forma de Jesus, né? A imagem de Jesus. E aí eles começaram a se conformar, a ter já um início de um entendimento disso. Né? Isso acontece com a gente, através das leituras, das palestras, das conversas instrutivas, das conversas que fazem a gente crescer, né? De uma maneira geral, profissionalmente, espiritualmente. Né? O que chega para a gente tem que filtrar, porque a pergunta que a gente faz é o quê? O que a gente vai aprender com isso? O que a gente vai crescer com isso? Vendo isso, escutando isso. Então, ali, da maneira que um irmão, né, um palestrante, né, chega para a gente, começa a conversar, ou você abre mesmo o YouTube da vida e começa a escutar uma palestra, aquilo ali vai ser benéfico para você, porque às vezes você não está bem receptivo para aquela hora em estudar ou então escutar aquela palestra. Mas
é uma palestra que você vai saber que vai ser instrutiva, que de uma maneira ou de outra, sendo uma palestra, pode ser qualquer tipo de palestra, né? Você vai ter um tipo de aprendizado. Não precisa ser, eu não estou falando a nível de religiosidade, não. Uma palestra profissional, uma palestra de autoestima e por aí afora. Então, o que a gente tem que ver? O que chega para a gente? E nessa situação aí, chegou a percepção desses dois discípulos que estavam com esse, entre aspas, peregrino. E eles começaram a entender, começaram a ter um conforto, né? Começaram a realmente serem mais receptivos e terem uma aceitação maior em relação ao que aconteceu. Obviamente que isso é de cada um, né? Esse tipo de aceitação, esse tipo de resignação, isso aí é de cada um. Mas a palavra de Jesus, né? O que Jesus colocou para eles já começou a ser assimilado por eles. Isso aí é o que está falando o parágrafo aqui, entendeu? E é o que vem acontecendo com a gente. O que chega para a gente, pode isso vir a ser assimilado para a gente construtivamente, entendeu? O que vai fazer de bem para a gente? A Rádio Rio de Janeiro, outro dia eu estava falando ali num programa que é meio-dia, só que eu esqueci o nome dele, o rapaz ele lê todos os e-mails que chegam, independente se forem elogios ou críticas, respondendo aos ouvintes. E aí um dia o rapaz lá ligou mandou um e-mail para ele dizendo que não acreditava nada no espiritismo, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei assim, não tem problema, a gente respeita a sua opinião. Se você não quer escutar a Rádio Rio de Janeiro, se você não acredita, você vai lá e desliga seu rádio. Você troca de estação, você faz o que você quiser. Mas a gente vai continuar a servir a quem realmente interessa ouvir e a servir realmente a quem interessa crescer, mostrando a verdade através da literatura espírita. Blá, blá, blá. Então, a gente tem que ver, e isso aí foi passado agora para esse estudo, não está agradável, troca de canal, troca de estação, troca de programa. Não estou falando de televisão, não, estou falando da vida. Ou seja, vai lá e mexe no botão, que aí vai fazer com que a gente consiga perceber o que Jesus está falando, o que a literatura fala, o que os livros falam, o que as palestras falam em cima dessa condição aqui dos discípulos de entendimento quando Jesus começou a passar para eles e eles começaram a perceber realmente o que Jesus queria passar para eles. Alguém quiser acrescentar? Eu acho interessante esse ensinamento de Jesus, que olha só, se ele ficasse voltando, né, no aspecto dele para os apóstolos o tempo todo, eles iam ficar assim, naquela dependência do Cristo aparecer sempre para dar uma dica. Então, ele veio na forma de um peregrino, desconhecido, trouxe a mensagem, passou a mensagem para eles, dando força para eles entenderem que eles também podem caminhar e levar a mensagem para os outros. O que eu entendi foi isso aí. Sem que eles ficassem pegados. Né? Não fica naquela dependência de o que Jesus faria, o que Jesus me diria, entendeu? Ele deu o exemplo de que uma outra pessoa, sem ser Jesus, estava passando os ensinamentos para qualquer outra pessoa, que eles também poderiam fazer isso. Desmamando, né? Só que até hoje a gente ainda está dependente. Pois é. É verdade. A gente ainda fica esperando, né? A gente não desmamou. Você falou, né? Vou fazer uma barganha. Se eu conseguir, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, tem que fazer porque você quer fazer. Está com vontade de fazer, está com vontade de ajudar, está com vontade de ensinar alguma coisa, aí faz. Não é, vou esperar, se eu ganhar uma abóbora, eu vou fazer tal coisa.
Tem que ser Mas, João, nós somos ainda muito individualistas, né? Então, a gente só faz, né? Muitas das vezes só se faz se tiver troco, né? Se não tiver troco, não faz. Pois é, pois é. É, Até o Pix está dando troco hoje em dia, não pode mais. tem que mudar. Esse raciocínio que a gente tem que mudar, né? Fazer por amor, né? Fazer por vontade, né? Esse pensamento que a gente tem que mudar. É isso aí. A gente ainda está no tempo da barganha, né? A gente já barganhou muito, né? Mas, graças a Deus, a gente ainda continua a barganhar, mas bem menos. E o que o João falou é interessante, porque não é eles iam ficar na imagem de Jesus, né? No caso aí, seria um peregrino. Foi um peregrino que mostrou para ele. E o mais importante, o que o peregrino mostrou? Através de sendo peregrino, sendo Jesus, né? Eles não sabiam. Mostrou o quê? O mais importante, as escrituras, a verdade, o que realmente tem que ser feito, né? E que eles também podem fazer, né? Qualquer pessoa pode fazer né? Seguindo os exemplos do Cristo. Qualquer um de nós. É só querer. Perfeito. Vamos em frente. Eu vou parar no mestre. É só um parágrafozinho aqui. Somente ao termo da viagem, e se sentindo fortalecido no tépido ambiente, tépido é enfraquecido, é esse nome, eu peguei lá no dicionário, da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Aí, né, vamos botar assim, tirar aqui o tépido, vou botar assim como se fosse enfraquecido ambiente, né? Enfraquecido ambiente por quê? Aquela angústia, aquela descrença, aquela tristeza, né? E eles imaginaram nunca que o peregrino era Jesus, e aí Jesus se fez valer para ele, né? Apareceu realmente para eles, e eles perceberam, né, de uma maneira assim, bem mais clara, que através do comportamento, através das palavras, através da mansuetude, né, da meiguice, e aí eles perceberam que era Jesus. E aí é como o João falou, não está aqui escrito, mas se vinculou, sabe um dia, muito tempo atrás, uma palestrante num centro espírita falou assim, a gente vira a cara para muita gente, né? Principalmente quando as pessoas pedem ajuda, né? De uma maneira geral, né? E quando, por exemplo, a pessoa bate na porta e a gente... Isso aí foi até também um tema na Rádio Rio de Janeiro. A pessoa vai, olha pelo olho mágico e não atende, né? A gente discrimina, a gente isola. Mas se fosse Jesus, será que nós não abriríamos a porta às 3 horas da manhã? Essa foi uma pergunta aqui lá do Rádio Rio de Janeiro e foi também uma colocação dentro de uma palestra, né, de uma casa espírita, que eu não me lembro onde é que foi. Então, a gente discrimina muito, a gente escolhe muito, a gente filtra muito. Mas se fosse Jesus, com certeza, 3 horas da manhã, esse frio que está aí no Rio de Janeiro, nós iríamos abrir as portas. Abriríamos sem dúvida. Por outra maneira, a gente não vai abrir a porta por N motivos. Tá? Muita gente mora em área perigosa, acha que é perigoso, isso aqui é bababá. Falando, não estou justificando nada. Mas se fosse Jesus, com todos esses empecilhos, esses problemas e adversidade, nós abriríamos a porta. Então, é como o João falou, a palavra sendo colocada por Jesus, ficava mais fácil de ser seguido. Mas ele não, ele foi um peregrino, que era Jesus, que poderia ser uma outra pessoa, né, disfarçadamente, como foi colocado nos parágrafos anteriores, para que ninguém percebesse e começasse a segui-lo. Ah, não, eu vou fazer porque foi Jesus que falou, foi Jesus que mandou, é porque Jesus foi Jesus que eu vi, então ele falou, eu vou fazer. Entendeu? Mas como foi um peregrino desconhecido e que mostrou realmente
equivalência da palavra, né? O quanto essa palavra equilibrada foi contagiante para essas pessoas, eles tiveram um entendimento, né? Uma aceitação melhor. E quando descobriram que era o mestre, aí, né, tudo ficou mais fácil, né? Essa aceitação e essa compreensão para que realmente isso fosse divulgado aos 7 mares, né? Os 7 ventos, né? Como que todo mundo queria, todos os planetas, vamos botar assim. Bem, alguém mais quer comentar? Então, vamos dar continuidade. Ô, Vitor, eu vou parar em distantes, porque esse parágrafo fica grande. É distante. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Aí são todos nós, sempre seguindo essa estrada. Todos os dias atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Esse aí é a grande maioria esmagadora da população mundial, né? Que se enquadra nesse parágrafo aqui, né? Nessa situação. Porque o que a gente entende da cruz, da mensagem da cruz? O que a gente entende do Evangelho? Como a gente interpreta o Evangelho? Como a gente julga o Evangelho? Né? E tudo que é em volta do Evangelho, né? Tudo que é absorvido pelo Evangelho. Esse entendimento nosso ainda está muito supérfluo, né? Está muito superficial, né? Quando ele diz aqui, ó, nós estamos em paisagens mentais distantes, ou seja, a gente está naquela situação que, se for bom para a gente fica, a gente agradece, mas quando não é ruim para a gente reclama. A gente não entende que essas dificuldades são necessárias para a gente e, muitas das vezes, provocadas por nós mesmos. Resgate nosso, né? De dívidas, de situações, de comprometimento da atual vida ou de vidas passadas. Então, o que acontece? Quando ele diz aqui, ó, ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Ou seja, a gente ainda está caminhando, como vocês falaram também, o Vitor falou também bem claro, a gente caminha para onde, para quê, por quê, quais são as nossas perspectivas. Isso tudo é questionamento, mas isso tudo tem um porquê, tem um entendimento. Hoje nós temos aí esse entendimento, que a doutrina nos oferece essa condição de entendimento muito bom. E mesmo assim, como foi colocado, a gente aí deixa a porta mais fechada do que aberta para Jesus, entendeu? Então, é muito complicado, mas tudo bem, a gente está caminhando, né? Passos um pouco mais lentos do que seria necessário, mas pelo menos a gente está caminhando para frente. Né? Não pode caminhar para trás. E aqui ele também coloca, ó, e as pessoas espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Então, esses sacrifícios, se a gente pegar essas pessoas aí, que foram benéficas para o planeta, que só fizeram caridade, olha quantos sacrifícios eles fizeram, quantos problemas eles tiveram, quantas dificuldades eles tiveram, entendeu? Porque fazer o bem é muito complicado, né? Existe uma condição espiritual que faz com que nós não façamos o bem, e tem a condição material também que impede ou dificulta fazer esse bem também. A gente está sendo bombardeado por dois lados e vê que essas pessoas que são famosas e as outras que são anônimas, elas cortam dobrado. Aí hoje mesmo eu estava vendo na televisão, deu na Globo, saiu no Jornal Extra também, eu estava lá no lugar, eu estava
vendo o jornal, e saiu no RJ, né, de manhã, um rapaz sozinho, ele fez as quentinhas dele, fez a água dele, o suco dele, e saiu com o carro aí, e botou aí debaixo do viaduto da vida aí, e foi dando quentinha, sozinho, entendeu? Tudo bem, ele está fazendo bem, né? Mas você vê, ele fez algo sensacional, maravilhoso, mas ele ainda poderia correr o risco de ser assaltado, não é? Porque a gente mora no Rio de Janeiro. Furar um pneu, 2 pneus, sofrer um ataque de pessoas aí com entorpecente na cabeça, né? Que fumou droga e vai tentar roubá-lo, essas coisas tudo. Graças a Deus, ele conseguiu o êxito dele. Graças a Deus. Ele fez lá, entregou, fez o trabalho dele, deu uma declaração, foi até bacana a declaração dele, né? A entrevista dele, e seguiu a vida dele. Mas quanto ele não demorou, de repente, não teve dificuldade para juntar aquela bastante comida, juntar quentinha, pedir aqui, pedir ali, receber um não ali, receber um não aqui, não dá. Mas ele perseverou. Ele vai, né, perseverando, porque ele diz, não, eu vou conseguir. Eu vou fazer o que eu vou fazer o trabalho e vou levar cobertor, vou levar roupa, vou levar água, vou levar quentinha. Aquelas pessoas, né, 50, 30 quentinhas, eu não sei quanto ele levou, não disse a quantidade, mas que fosse só uma, ele já levou, fez o trabalho dele. E ele deve ter tido dificuldade. Então, fazer o bem é muito difícil. Ô, Flávio, a sala vai fechar. Não, vou fechar aqui, vou acabar aqui. A gente recebe os bombardeios espirituais e materiais. Então, a gente tem que perseverar. E é o que o capítulo está falando aqui, entendeu? Que a gente ainda está naquela estrada de Emaús, meio sonolento, meio triste, e com tudo que a doutrina nos coloca. Eu volto depois, porque eu parei no meio do parágrafo, faltam 20 segundos. Eu volto também. Não, eu volto. Vai voltar? Volto. Que bom. Volto. Então, eu vou fechar logo a sala aqui e abrir de novo para a gente dar continuidade no segundo tempo.